Continuando o aprendizado sobre renda variável, nós iremos ver agora o processo de negociação na Bolsa de Valores. Portanto, é importante saber quem são os participantes desse processo. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão regulador do mercado. A CVM é como se fosse o xerife do mercado. Ela fiscaliza com a finalidade principal de proteger o investidor. Portanto, ela precisa ver se as empresas que estão listadas na Bolsa estão fornecendo as informações necessárias, estão agindo corretamente diante da divulgação dos balanços, o relacionamento com o investidor, as atitudes dos conselhos, as atitudes dos proprietários, as atitudes de todos os envolventes estão dentro das normas, as atitudes inclusive das próprias corretoras, dos investidores. Então é o órgão que regulamenta isso tudo. B3 é a Bolsa Brasil Balcão. É a Bolsa de Valores de São Paulo. Resultante de múltiplas fusões que já houve entre BMF no passado, Bovespa, enfim, hoje é B3. É o local onde a ordem de compra se encontra com a ordem de venda. Portanto, é lá onde são negociados os ativos, as ações, opções, contratos futuros, ou seja, todos os ativos negociados. A CBLC é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, uma espécie de cartório, onde as ações que você compra ficam depositadas. Então, se você tem 100 ações da Petrobras compradas numa corretora A e 200 ações da Petrobras compradas numa corretora B, na verdade, essas 300 ações não estão nem na corretora A e nem na corretora B. Essas 300 ações estão na CBLC. O que a corretora A tem é a permissão para acessar 100 das suas ações. E a corretora B tem a permissão para acessar 200 e intermediar essas negociações entre você como cliente e a bolsa. Portanto, na verdade você pode inclusive mudar a visualização de uma corretora para outra através de uma OTA, que é uma ordem de transferência de ações, sem a necessidade de vender essas ações. Uma corretora deve possuir lastro depositado na Bolsa de Valores, portanto, para ser uma corretora, não é qualquer empresa. Ela, para atingir o patamar de corretora, tem uma série de exigências. E agora, falando dos profissionais que vão ajudar o cliente em seus investimentos, nós temos o planejador financeiro, que a partir do entendimento dos objetivos de vida do cliente, vai elaborar a política de investimento, ou IPS, Investment Policy Statement. Essa política de investimento considera os objetivos dos investimentos, a tolerância a risco do investidor e pode oferecer uma sugestão de alocação por classes de ativos, em CDBs, títulos públicos, ações, fundos de investimentos multimercado e também trazer uma periodicidade da revisão e rebalanceamento dessa classe de ativos. O planejador financeiro pode contar com a ajuda de um consultor CVM, que é um profissional que pode fazer a recomendação dentro daquela classe de ativos dos fundos de investimentos específicos de acordo com certos tipos de análise, ou das ações mais recomendadas para aquele momento, ou mesmo dos próprios títulos públicos, CDBs, etc. E esse consultor pode ser remunerado diretamente pelo cliente, mas não pela corretora. O papel do agente autônomo é assessorar os investidores de acordo com o seu perfil. Não há um custo adicional se o cliente falar com um agente autônomo de um determinado escritório, porque o agente autônomo é remunerado de acordo com taxas de administração dos fundos de investimentos, taxas de corretagem, que já existem naturalmente, mesmo que o cliente fosse diretamente na corretora de forma digital, sem falar com o agente autônomo de investimento. É uma figura muito importante porque ele traz orientações a respeito de riscos envolvidos em muitas operações que o cliente sozinho muitas vezes não saberia como proceder. Além disso, também na orientação para resgates, para transferência de recursos e para acompanhamento de carteiras. O investidor pode investir em ações através de fundos de investimento em ações ou FIAs, ou diretamente em ações montando sua carteira própria, ou das duas formas também.
Quando o investidor adquire cotas de fundos ou clubes de investimentos, há taxas de administração envolvidas. Quando ele adquire uma cota, cada cota equivale a uma miniatura da carteira do fundo como um todo. Como exemplo, digamos que um fundo de investimento tenha R$1 milhão e que desse R$1 milhão, 200 mil estejam em Petrobras. Então, se um cliente faz um aporte de R$1.000 em um fundo, R$200 estarão em Petrobras. Então, há uma proporcionalidade. É uma forma mais simples de diversificar os investimentos, porque com um aporte você ganha a mesma diversificação do portfólio do fundo como um todo. Importante salientar que esses fundos possuem cotas que oscilam todos os dias. Essas cotas, quando você vai ver o gráfico de um fundo, diariamente já está descontada a taxa de administração proporcional a cada dia útil que passa. Portanto, os gráficos já mostram o desempenho descontada a taxa de administração. Só não descontou ainda o imposto de renda. Além disso, é importante frisar aqui que os fundos às vezes têm taxa de performance, que é uma taxa que é cobrada quando o fundo tem um desempenho acima de determinado indicador. No caso dos fundos de ações, usualmente esse parâmetro de referência, que chama de benchmark, costuma ser o índice Bovespa ou o IBRX, por exemplo. Diferente dos fundos de renda fixa, que costuma ser a taxa do CDI. Outra informação importante a respeito dos fundos de investimentos é que, acrescidos ao valor da cota, já estão os dividendos que o fundo recebe. Então, muitas vezes as pessoas pensam que ao investir em fundos de investimentos, eles não estão recebendo os dividendos, mas estão sim. Os dividendos caem na conta do fundo e isso faz aumentar o patrimônio do fundo. Como a cota é o resultado da divisão do patrimônio do fundo pelo número de cotas, quando ocorre o crédito de proventos da conta do fundo, ocorre uma valorização da cota do fundo. Aqui é o gráfico de um fundo de investimento em ações em azul, comparando com o gráfico em verde do índice Bovespa. Então veja que nesse caso, o investidor que está posicionado nesse fundo de investimentos obteve uma rentabilidade superior à do índice Bovespa nesse período. Isso quer dizer que, apesar da cobrança da taxa de administração, o gestor, nesse caso, mostrou um resultado que, mesmo após o desconto da taxa de administração, gerou um valor maior para o seu recurso do que se ele tivesse posicionado em uma carteira igual à do índice Bovespa. Isso quer dizer que o trabalho de seleção dos ativos do fundo, além da alocação dos recursos nos momentos mais adequados, de acordo com a escolha do gestor, fez com que tivesse um desempenho melhor. Essa é a tela de uma corretora, mostrando aqui que é simples você escolher os fundos de investimentos para o seu cliente, e aí você tem o nome dos fundos, aplicação mínima, taxa de administração, a cota de resgate, a liquidação do resgate, informação de rentabilidade. O cliente clica facilmente aqui em investir. Tem vários tipos de fundos, fundos de renda fixa, multimercado, ações, cambial. Quando o investidor compra ações diretamente, montando uma carteira própria, ele tem mais liberdade, porém ele tem que estudar mais, ele tem que ter mais conhecimento para que ele monte uma carteira própria de ações. Como funciona para comprar ações na Bolsa de Valores? O cliente compra através da corretora de um outro cliente que vendeu através de sua corretora também, na Bolsa de Valores, que é onde a ordem de compra se encontra com a ordem de venda. Então veja que é necessária a presença e a intermediação de uma corretora. Os tipos de mercado existentes são o mercado à vista e o mercado de derivativos. No mercado à vista, quando o investidor compra ações equivalentes a R$ 2.500, por exemplo, ele paga exatamente o que ele comprou, não tem alavancagem. E aqui se subdivide em mercado integral, que são aqueles lotes de 100, ou mercado fracionário, que são compras em quantidades abaixo de 100 ações. Já o mercado de derivativos derivam dos ativos, são mercado a termo, mercado de opções e mercados futuros. Num curso específico de Bolsa de Valores,
nós detalhamos melhor esses três tipos de mercado. Quais são os horários de funcionamento da Bolsa de Valores? 9 horas abrem o que nós chamamos de contratos futuros. São negociações de contratos futuros de dólar, de índice futuro, de soja, milho, algodão. De 9h45 às 10 existe o chamado leilão de abertura de ações e opções. É quando os investidores colocam ordens de compra e venda e ainda não são executadas. E às 10 horas começam a surgir as primeiras negociações, é quando a bolsa realmente abre. E as negociações ficam acontecendo de 10 às 4h55 da tarde. Nesses últimos 5 minutos acontece um novo leilão chamado call de fechamento. E de 5 a 5h30 o mercado fica parado. De 5h30 a 6 é possível fazer algumas negociações ainda no chamado aftermarket. Para negociar ações, existe um livro de ofertas, em que os vendedores estão sempre à direita e os compradores à esquerda. Então, para comprar ações, eu preciso olhar sempre para o melhor vendedor. Então, se eu quisesse comprar aqui 100 ações, eu teria que pagar 30,15. Se eu quisesse vender agora ações, eu teria que vender pelo preço do melhor comprador, que é 30,06. Então, sempre o livro de ofertas é disposto na ordem do melhor para o pior. O melhor comprador é quem paga mais. Portanto, aqui eu tenho uma ordem de preços decrescentes à esquerda. E o melhor vendedor é quem vende por menos. Portanto, tem uma ordem aqui crescente de preços. De forma que aqui em cima fica sempre o negócio mais próximo a ser realizado. Aqui mostrando uma tela com o mercado funcionando, você vê que a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda, esses preços são muito dinâmicos ao longo do dia. Quando acontece uma negociação, esses preços variam, esses preços oscilam. Então aqui as quantidades de compra, quantidades para venda estão variando de forma dinâmica. E aqui fica o preço negociado, a oscilação no dia subindo 3,75%. Aqui é uma tela de celular sendo filmado. Nesse dia aqui a bolsa subindo 2% a 58 mil pontos, o dólar caindo, Petrobras subindo. Esse gráfico mostra o desempenho agora de uma ação, que é a Petrobras, de 2016 a 2020. Mostrando aqui a queda recente por causa do coronavírus. Então a Petrobras saiu aqui em janeiro de 2016 de R$ 4,00 para R$ 31,00 em 2020, uma subida expressiva, mas depois teve uma queda, hoje está R$ 17,00. Aqui é outra empresa, a WEG Motors, mostrando aqui sua oscilação também. Itaú Unibanco. E como saber a hora de comprar e vender ações? Existem duas escolas de análise, duas formas de você saber se é hora de comprar ou de vender, que consideram aspectos diferentes: a análise técnica e a análise fundamentalista. A análise técnica vai considerar padrões gráficos, são padrões que podem se repetir e dar indicativos de que é o momento de comprar ou de vender. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando essa linha azul de curto prazo romper para cima a linha vermelha de longo prazo, é o sinal de compra. Então aqui deu um sinal de compra nesse mês, quando estava R$ 35,00, e deu um sinal de venda nesse outro mês a R$ 47,00. Um novo sinal de compra aqui em outro mês a R$ 44,00 e um sinal de venda a R$ 51,00. A análise técnica ainda estuda essas figuras que aparecem de cores diferentes, verde e vermelho nessa imagem, que são os candlesticks, inventados pelos japoneses, e cujos formatos também trazem possibilidades de interpretações das oscilações possíveis para os dias subsequentes, para as semanas subsequentes. Isso pode ser visto nos cursos de análise técnica. Já a análise fundamentalista vai analisar sob a óptica do balanço das empresas, dos índices de lucratividade, das margens, liquidez, em relação ao preço justo da ação. Então ela vai analisar múltiplos das empresas.
essa aqui, a Petrobras, mostrando que o lucro da Petrobras nesse período veio caindo até que ficou um prejuízo. Se você for comparar com o resultado das ações, teve uma certa correlação. Os investidores percebem isso, isso se reflete em suas cotações. Então, o principal que uma empresa precisa obter é lucro. E no mercado de ações, o que os investidores fundamentalistas procuram é comprar empresas boas, lucrativas, e que estejam sendo negociadas abaixo de seu valor justo. Portanto, o que é fundamental procurar são empresas saudáveis e lucrativas. No caso aqui da Ambev, um lucro cada vez mais alto de azul, mostrando aqui que as oscilações das ações acompanharam o crescimento desse lucro. Isso faz parte da análise fundamentalista, a análise dos resultados das empresas. Portanto, é bem diferente uma escola da outra. A análise técnica analisa puramente os gráficos, independente se a empresa é boa ou não. Já a análise fundamentalista não olha o gráfico, olha sim os resultados das empresas do mercado. Mostrando agora que o importante é diversificar. Se você tem apenas uma empresa na sua carteira de ações, você tem um risco muito alto pela não diversificação. O risco não diversificável, ele vai diminuindo conforme você tem mais ativos. Entretanto, a partir de determinada quantidade de ações na carteira, o benefício que traz ter muitos papéis na carteira não se justifica, porque aumenta apenas o trabalho de acompanhamento, sem isso corresponder, no entanto, a um ganho de proteção.